Boa noite, sou o Thiago. Hoje, dia 30 de setembro, são 11 horas e 22 minutos. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. A palavra ela se encontra no livro de Josué, capítulo 23. Eu queria ler com você dos versículos 1 ao versículo 16, que diz assim, presta atenção. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Veja aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para não vos misturais com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós. Veja, o Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações, ainda em vosso meio, e com elas vos parentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. Todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucedeu que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amigos, a gente sabe que a vida é uma verdadeira luta, né? A gente podia comparar a vida a uma linha, né? E a gente sabe que a linha nem sempre ela é tão fina, né? Lisinha dessa forma. É mais comum que a linha da nossa vida seja dessa forma, com bastante nó. Veja aqui, ó. E perceba que a vida, ela tem duração diferente, né? Uns vivem pouquinho, uns vão viver de forma mediana, outros um pouco mais,
outros ainda bem mais. Só que perceba, a vida, e a gente consegue perceber em comum em cada pedaço desse aqui, ela é repleta de nós. Existem nós na vida, ou seja, existem problemas, dificuldades que a gente vai conseguir desatar de forma relativamente até fácil. Existem nós, seja no início da vida, seja no final da vida, a gente vai até conseguir desatar. Porém, existem nós, como esse daqui, que eles estão tão firmes que, infelizmente, a gente não vai conseguir desatar. Independente da nossa trajetória de vida, independente do tempo, esses nós, muitas vezes, eles vão tentar tirar a gente do equilíbrio, desesperar a gente. É importante a gente lembrar do seguinte, que a Bíblia, ela mostra que a gente não está sozinho. Ela mostra que Deus está com o seu povo e que, principalmente, Ele luta por nós. Se a gente for reparar os versículos de 1 a 3 que a gente leu, a gente percebe que Deus ele lutou pelo povo no passado. O texto ele mostra muito bem isso, que Deus ele lutou pelo seu povo. O povo ele estava tranquilo na terra prometida, como diz lá no versículo 1, quando Josué relembra que eles estavam naquela situação porque Deus havia lutado por eles. Eles não venciam por força própria, eles venciam pela força de Deus, pelo que Deus fazia ou lutava com eles. No Novo Testamento a gente percebe também diversos exemplos de como Deus lutou e luta pela igreja até hoje, que é o novo Israel dele. A gente consegue entender o quanto Deus ele luta pelo seu povo através da própria história. A história de Israel sempre foi uma história de guerras. A gente percebe diversas histórias de guerra nas quais Deus atuava, ele era o personagem principal. A história da igreja, por exemplo, a igreja existe uma história de lutas sem fim, desde os primórdios, lá no livro de Atos, a gente percebe que a igreja ela lutou, né? E luta até hoje, até mesmo para permanecer de pé. A gente sabe que as nossas igrejas locais, o quanto elas lutam para permanecer de pé, para permanecer na presença de Deus, quantas dificuldades a gente tem enfrentado, seja com questões externas e até mesmo as questões internas da igreja. Muitas vezes as nossas maiores lutas são dentro da própria igreja, né? A própria luta pessoal, cada um de nós, a gente tem a nossa luta pessoal. Nem sempre a gente acha que vai vencer e é por isso a importância da gente entregar as nossas lutas para o Senhor e deixar com que Ele vá na frente, porque aí sim a gente vai ter certeza da nossa vitória. E é importante a gente lembrar que Deus ele não lutou, como o texto fala, apenas no passado pelo seu povo. Deus ele luta também no presente. A gente precisa lembrar que se a gente está aqui foi porque Deus guardou a gente. Ele lutou pela gente no passado, Ele luta pela gente no presente. E é triste observar, e eu sou uma experiência viva disso, quantas vezes a gente perde a nossa coragem quando determinadas dificuldades entram na nossa vida. Muitas vezes enfraquece até mesmo a nossa fé. E a gente acaba esquecendo que Deus ele luta por nós. E é importante a gente lembrar também que Deus ele vai continuar lutando pela gente no futuro. A gente consegue perceber isso a partir dos versículos 11, que diz que a gente precisa empenhar, guardar a nossa alma, né? Deus ele não faz nada pela metade. Deus ele começou uma obra na minha, ele começou uma obra na sua vida, e eu tenho certeza que essa luta de Deus, essa luta com Deus, ela só vai terminar quando de fato a obra dele tiver sido concluída. Foi assim com Israel. Ele prometeu que ia lutar por eles, ia com eles, como diz aqui nos versículos de 11 a 13, e eu creio que assim vai ser comigo, assim vai ser contigo, com cada um de nós, né, em particular. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz lá o livro de Romanos, né?
Então, se Deus é por mim, se Deus é por você, quem vai resistir à força de Deus, não a nossa força? Sem Deus, a gente não é ninguém. E isso, de certa forma, anima a gente diante desses desafios, né? São grandes desafios que a vida proporciona para a gente. Certamente, se a gente colocar Deus na frente, a gente vai conquistar a nossa vitória. A gente perde muitas vezes algumas batalhas, mas a guerra certamente a gente vai sair vencedor. Para a gente concluir, a vida, é uma verdadeira luta, né? A gente costuma falar que a gente mata um leão por dia, mas a gente não deve baixar a cabeça, não. A gente não deve desanimar, não. Ao contrário, o povo de Deus, né? A gente deve levantar sempre a cabeça, a gente deve sempre olhar para frente, a gente deve seguir. A gente precisa dar graças a Deus, porque é Ele que luta por nós. É Ele que se coloca na frente das nossas batalhas e graças a Ele, certamente, a gente vai sair vencedor. Que Deus abençoe a minha e que Deus abençoe também a sua vida.